Olá, estamos aqui como prometido na nossa live tratando dos principais assuntos hoje que tem na imprensa. Não é um dia que tem um grande noticiário, porque é uma semana com feriado, Brasília parou desde quarta-feira, né? Lá meados da tarde todo mundo voltou para os seus estados, é natural que o noticiário político esteja bastante restrito da política nacional. O que se tem é falando do presidente da República, que é muito natural, portanto não há uma obsessão em falar do presidente, mas deve se registrar, tendo em vista que se concentra a cobertura na ação do presidente, e ontem ele esteve no estado de São Paulo, né? Passou lá pelo Vale do Ribeiro, onde ele cresceu, teve um encontro com a mãe, tudo aquilo que aquelas coisas que absolutamente não tem interesse nenhum para nós no campo político. Mas o importante foi a sua presença aqui na Marcha para Jesus, aqui em São Paulo, que é uma manifestação evangélica de alguns anos, com uma participação muito grande, né, como é sabido de todos, e as suas declarações políticas. É isso que nós vamos focar um pouco nessa nossa troca de ideias de hoje, né? De resto, tem um noticiário muito esparso, não muito relevante, né? Algumas questões no campo econômico, que nós sempre falamos aqui, a questão da recuperação econômica. Hoje, no estado de São Paulo, tem uma boa entrevista do secretário de Política Econômica dizendo algo que nós falamos há meses, vocês são testemunhas. Só reforma não basta mais para crescer, ou seja, só reforma da Previdência. Algo que nós temos falado, o governo não tem projeto para o país, o ministro da Economia, o Pacheco, do século XXI, ele não tem uma visão macro da economia e os sinais são gravíssimos de estagnação econômica. Voltaremos a isso em diversas oportunidades e a todo momento quando nós fazemos uma análise do Brasil. Bem, vamos começar agora comentando o presidente da República. Ontem, Jair Bolsonaro esteve aqui em São Paulo, numa manifestação evangélica política, que acaba tendo uma participação de políticos, então aquilo que era só da esfera religiosa deixa de ser e passa também a ser uma manifestação política, foi o que acabou ocorrendo ontem. E ele deu uma série de declarações que vale a pena nós comentarmos. O presidente Bolsonaro flerta sistematicamente com o autoritarismo. Sua visão de mundo não é no campo democrático, tem escrito isso, tenho falado, e as declarações dele sustentam o que escrevo, o que falo. Ele sempre namora com formas autoritárias, dizendo eu que mando, eu que decido, eu que faço, e faz sistemáticas críticas dos outros poderes, como, por exemplo, a crítica que fez à decisão da justiça em relação a Adélio Bispo. Ele continua insistindo numa teoria conspirativa, né? E isso tenta desqualificar a decisão judicial, e isso nunca existiu. A história que houve uma conspiração do sistema. Quem é o sistema, Bolsonaro? Quem é o sistema? Houve uma conspiração do sistema, com letra maiúscula, contra ele durante a campanha eleitoral. E, ora, ele fala que essa conspiração, ele já não diz mais sistema, que é uma conspiração da esquerda, do PSOL contra ele. Então, tudo isso, na fala de um deputado baixo clero, não tem problema. Ele foi durante 28 anos, não trabalhou, igual Lula, né, os 3 décadas sem trabalhar. Eu já expliquei, inclusive, cronologicamente, quando isso ocorreu. Ele podia falar qualquer bobagem, ele falou muitas. Ele não relatou um projeto em 28 anos na Câmara dos Deputados. Então, ele era um deputado que não tinha importância nenhuma. Aparecia por declarações quebrando o que se fala normalmente na democracia, né? Visões ultra-autoritárias, antidemocráticas, que violavam diversas vezes a nossa Constituição. Bem, no caso em tela, ele insiste nessa visão conspirativa, né, de que teria havido uma ação do PSOL contra ele, e ele insiste na reprodução de fakes, né? Ele já fez, inclusive nessa semana, outro, seu filho também, o Flávio Bolsonaro, aquele que tem uma ligação íntima com os milicianos do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar a essa questão hoje, que também é muito importante. Mas para deixar em relação ao presidente da República, que vale ressaltar que ele flerta com o autoritarismo sistematicamente. Então, é curioso porque ele disse, e com autoritarismo, com messianismo de oitava categoria, diz ele, palavras textuais do Jair Bolsonaro: pela primeira vez um governo está cumprindo suas promessas de campanha. Ele mente. Inúmeros governos cumpriram suas promessas de campanha. Ele está mentindo e tal. E não é a primeira vez. Mas tudo bem, isso faz parte, infelizmente, da próxima política brasileira, né? Aí aqui em São Paulo. Aí em seguida, ele barbarizou, né?
vocês foram decisivos para mudarmos o país. Primeiro Deus e depois a família, respeitada e tradicional, acima de tudo. Agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo, porque foi dele esse dom de me dar a vida pela segunda vez. Continua Bolsonaro, agradeço pelas orações nos momentos difíceis que encontrei pela frente e conclui, Deus nos deu a presidência. Em suma, ele continua com essa visão messiânica, que ele é uma espécie de Messias, o esperado, ungido, enviado por Deus para salvar o Brasil, não sei do que, né? Mas ele pôs isso na cabeça dele. E sistematicamente faz ataques violentos à oposição e aos jornalistas. Nesse evento, atacou diversas vezes a imprensa, quando foi perguntado sobre questões que qualquer presidente sempre respondeu, né? Mas ele sempre atacou a imprensa, disse que a imprensa não gosta do Brasil, quer diminuir o governo, fez ataques sistemáticos, a cada pergunta ele respondia com um ataque, numa linguagem que não é usual de um presidente da República e num tom que também não é usual. Então perceba, de um lado ele ataca as instituições e do outro lado ele aparece com um ar messiânico, como eu acabei de ler anteriormente. Claramente Jair Bolsonaro flerta com o autoritarismo e rompe inúmeras vezes o que determina a nossa Constituição. Né, a questão que nós somos uma república laica em relação ao assunto em tela. Nos dias anteriores nós conversamos como ele faz ódios à tortura e viola a Constituição brasileira, né, defende ditadores, viola a Constituição brasileira. Então, sistematicamente ele viola as nossas leis e a Constituição. E há um afrouxamento por parte dos democratas em relação ao presidente que flerta com o autoritarismo. Bem, essa é uma questão séria, uma questão importante. Um segundo ponto a ser destacado hoje, um ponto que é importante nós destacarmos, é o general Santos Cruz. A revista Época, uma reportagem entrevista, e o general Santos Cruz, muito capaz, competente, participou de missões de paz no Haiti e no Congo, situações muito difíceis, né? O general Santos Cruz disse que o governo é um show de besteiras. Marcado por, diz o general, fofocagem desgraçada. O general é uma pessoa séria, foi derrubado pelo extremismo do Jim Jones da Virgínia. Quem retirou o general Santos Cruz do governo não foi o presidente da República, foi o Jim Jones da Virgínia, o marginal, né? Aquele que serve a um governo estrangeiro, que coloca em risco a nossa segurança nacional, é o porno-filósofo, que o presidente da República, olha que ponto nós chegamos, é o ponto mais baixo da história republicana, diz que é o seu guru, alguém que fala palavrões, xingamentos, não respeita ninguém, atacou os militares sistematicamente, e diz o presidente da República, que passou brevemente pelo Exército, ele ficou 15 anos no Exército e 30 na política, portanto ele é um exemplo mais acabado da velha política tal, e atendeu às ordens do porno-filósofo, colocou para fora do governo o general Santos Cruz, né, que é uma pessoa séria, capaz, e porque ele quer agora que o Palácio do Planalto esteja numa linguagem única em defesa dos interesses antinacionais, porque Olavo de Carvalho é representante, né, de uma potência estrangeira e está a serviço de ideias alienígenas e que colocam em risco a segurança nacional brasileira. E o general Santos Cruz, recomendo a leitura na revista Época, disse que o governo é esse show de besteiras, e é um show de besteiras, tantas já nós anotamos em menos de 6 meses, né? E que tem essa fofocagem desgraçada. O presidente da República respondeu dizendo que o general Santos Cruz, palavras dele, é página virada. Ele integrou o governo por 6 meses e nunca falou que tinha bobagem lá. Isso é o máximo que ele consegue construir dentro do seu vocabulário de 500 palavras tal. Aproveitou também, nessa resposta ao general Santos Cruz, dizer que ele já é candidato à reeleição. Então, o Bolsonaro não completou nem 6 meses, ele que disse que era contra a reeleição, já é a favor da reeleição, já é candidato à reeleição e, de acordo com a imprensa, já teria um vice, que é o Marco Feliciano. Deus do céu, nós temos de nos salvar dessa dupla antidinâmica, né? Que dupla! Isso não vai ocorrer nunca, né? Ninguém anuncia uma proposta de reeleição com menos de 6 meses de governo e a conjuntura
conjuntura política ela se altera muito rapidamente. Mas vale a pena ler, volto à questão, a reportagem da revista Época sobre o general Santos Cruz e como ele, lá dentro do Palácio do Planalto, viu a loucura que é o governo, né, chamando de show de besteiras e de fofocagem desgraçada. Show de besteiras são as ações absurdas tomadas pelo governo e não foram poucas ao longo de pouco mais de 5 meses de gestão. Bem, vale a pena, portanto, dar uma olhada nessa entrevista reportagem. Recomendo também a questão do jornal O Estado de São Paulo, que a entrevista com o secretário de Política Econômica, isso que eu já falei brevemente anteriormente, né? Só a reforma não basta mais para crescer. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Aquilo que nós temos sistematicamente falado. Não adianta aquela propaganda nazista do ministro da propaganda, o Dr. Goebbels, de ficar reforma da Previdência indispensável, reforma da Previdência indispensável, reforma da Previdência indispensável. Sem ela o Brasil quebra, diz o Paulo Guedes, o nosso Pacheco. 1,2 trilhão de economia em 10 anos, senão o país quebra, etc, etc, etc. Nós sempre dissemos o contrário, que precisa ter a reforma e equilibrar a reforma da Previdência com responsabilidade social. E o governo não conseguiu nunca fazer isso. Tal. E essa reforma que vai sair não é do governo, é a reforma da Câmara dos Deputados que teve a responsabilidade de produzir, ainda vamos ver o que vai ser aprovado o relatório e depois pelo plenário, uma reforma que é execuível para o momento que o Brasil vive, sem aqueles absurdos propostos pelo governo. O secretário não entra na questão estrito sensu da reforma, né, mas diz que precisa ter uma visão macro, e a economia não reagiu. O 2019 está perdido, mas não só, e é triste dizer isso, o 2020 está perdido. Recuperação econômica, caso haja com esse governo, porque nunca se sabe o que vai ocorrer amanhã, é só no biênio 2021-2022. Acabou, não tem recuperação no primeiro biênio. E ele já está pensando, Jair Bolsonaro, em reeleição. Reeleição com estagnação econômica, reeleição com, como bem disse o general Santos Cruz, com um show de bobagens. O governo é um show de bobagens, um show de besteiras e vive de fofocagem desgraçada. Meio difícil ter isso, tendo em vista essa difícil situação econômica que o país passa. Mas o Bolsonaro, que está deslumbrado com o poder, ele tem um deslumbramento com o poder que eu nunca vi nenhum presidente da República ter. Né? É claro, o sujeito veio do baixo clero, né? Daquela turma com quem ele se relacionava no Rio de Janeiro, turma do pão com leite condensado, né? Agora está lá no poder e se julga o máximo, e espera que ele se julga o Messias, o esperado ungido, né? E já é candidato à reeleição. Porém, ao noticiário econômico, basta lê-lo, e agora recomendo essa entrevista do secretário de Política Econômica, mostra um outro quadro, ou seja, que a situação é muito grave, e que aquela visão micro do Paulo Guedes e da equipe econômica estava equivocada ao que eu já tinha anunciado de há muito. E aguardem a semana que vem, porque a semana que vem vai ser começado, tudo indica, né, porque não se sabe, mas espera-se, é o início da votação na comissão especial do relatório do deputado Samuel Moreira. E aí vamos começar a ver como é que a questão fica. Em suma, o que o presidente tem de fazer, eu tentei até de entrar na agenda dele hoje, mas ela não foi divulgada, viu? Então, ele tem de trabalhar, deixar de ser preguiçoso, e ele é preguiçoso, né, ler alguns livros, sugiro para o senhor. Podemos até conversar, olha, sugiro alguns bem curtinhos, porque eu sei que o senhor não é de muita leitura, mas bem curtinho, né? Porque eu não vou pegar um livro grande e tal, dá para o senhor ler. Por exemplo, se eu chegar isso daqui e dá para o senhor ler esse livro aqui, o senhor vai olhar, só olhando assim, o senhor já não vai gostar. Né? Esse aqui é um grande livro sobre o dia D do Anthony Beevor, o melhor historiador militar vivo, eu acho. E o senhor já não leria. Podia ser o segredo do seu governo, mas o senhor não leria, porque o senhor é preguiçoso. E hoje a sua agenda não foi divulgada ainda. Acho que porque andei divulgando a agenda, o Palácio do Planalto está segurando a agenda, né? E hoje é dia útil, né? Dia de trabalho, hein, Jaiminho? Então, não é possível ter um presidente que não se dedica ao trabalho. Levantar cedo, acordar tarde. É uma vergonha termos um presidente dessa forma. Isso não dá. É necessário acabar com isso. Ele precisa trabalhar. E olha a situação econômica muito grave que nós estamos vivendo. Bem, além disso, o noticiário econômico, a questão da inflação, né? Inflação, 10% ao ano, 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 10
apresenta, mais um vazamento do The Intercept Brasil, que nem vale a pena comentar, viu? Só vou só para falar que eu não li e tal, mas até agora parece que esse é um tiro de canhão, na verdade é uma espoletinha. Até agora nada, então nem vale a pena entrar nessa questão. Vamos ao que nos interessa, né? Que é mais um ponto importante, e eu acho que aí é uma questão interessante. É a questão do Fabrício Queiroz. Isso está na revista Veja, que está saindo hoje, né? A questão do Fabrício Queiroz. O passado do Fabrício Queiroz é um problema. O passado do Fabrício Queiroz. Chama-se a matéria Fabrício Queiroz, um passado que condena, né? E aí é complicado. É complicado o que a matéria levanta. E ela levanta e aí é interessante, desde agressão à mulher, né, que registrou o boletim de agressão, que depois ele confirmou, depois ela retirou o boletim, né, mas de agressão física e tal, e a participação de uma série de mortes, aquelas mortes no Rio de Janeiro que nunca são esclarecidas. A reportagem vale a pena ser lida, a relação que Fabrício Queiroz tem com esse Adriano é muito séria. Adriano seria, de acordo com a imprensa, Adriano Magalhães da Nóbrega seria o líder das milícias ali em Rio das Pedras, né? Teria uma forte vinculação com as milícias no Rio de Janeiro, com criminosos, portanto, o Fabrício Queiroz, e a reportagem lista o que, de acordo com a Veja, seria uma série de crimes que estaria envolvido o Fabrício Queiroz, e lembra, e isso é importante, lembra que ele foi homenageado diversas vezes, está dizendo aqui, né, que ele foi homenageado diversas vezes, pelo gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e defendido enfaticamente por Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Então, duplamente, a família na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados defendeu o Fabrício Queiroz. E tem aqui, inclusive, uma parte da matéria que vale a pena lê-la rapidamente para vocês. Por iniciativa do deputado Flávio Bolsonaro, Adriano recebeu uma menção honrosa da Alerj. A Alerj é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 2 anos depois, com o mesmo patrocínio, ganhou uma comenda. 2 detalhes. A entrega da comenda foi na cadeia. Onde o hoje chefão miliciano estava preso e sendo julgado por homicídio. Você deu uma comenda na cadeia. Inacreditável. Flávio Bolsonaro. A mando do pai. Então, o deputado federal hoje, presidente da República, inclusive o deputado federal Jair Bolsonaro foi ao tribunal para prestar solidariedade, e à tribuna da Câmara também, ao miliciano, hein? Meu Deus. Flávio Bolsonaro afirma que as 2 honrarias foram sugestão de Queiroz. Homenageado Adriano acabaria expulso da PM em 2014. Meu Deus do céu. Aí a reportagem é muito boa sobre Fabrício Queiroz, vale lê-la, e aí fica uma questão: por que o Ministério Público do Rio de Janeiro não continua? Até hoje não depôs o Fabrício. Por quê? Tem de investigar. Por que tudo parou no Rio de Janeiro? Por que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem medo, receio, será, ponto de interrogação, de investigar o Fabrício, das relações com o crime organizado e pelo que diz a reportagem, é possível inferir. Será que tem relações até com o escritório, com o gabinete de Flávio Bolsonaro? E será? São perguntas que a gente pode fazer. Nós estamos ainda, Bolsonaro, numa democracia. Será que tem relações com o então deputado federal Jair Bolsonaro? Fabrício Queiroz, é uma lembrança. Será que ele pode ser o Paulo César Farias do Bolsonaro? Será? Vale a pena ler essa reportagem. Eu acho que do que há de mais significativo, eu passei rapidamente, citei a época, né? Passei pela Veja, falei do Estado, lembrei, hoje tem a cobertura da Folha de São Paulo. Eu acho que o que fica uma questão também de quando você lê todo esse noticiário, e aí se descolando da notícia, indo para uma questão um pouco mais estrutural, né? É tentar entender por que o Brasil está assim. Essa acho que é a grande pergunta. Por que o Brasil está assim? Estagnação econômica, o capital internacional não está vindo aqui para o Brasil, o capital internacional não está vindo aqui para o Brasil, né? Saindo para outras áreas, como eu sempre cantei a bola, com muita antecedência,
né? Há uma situação política de que o Legislativo Federal percebeu que não é possível confiar no Executivo Federal. Bolsonaro não tem qualquer base no Congresso. E o que vai acontecer com o Brasil, com um presidente que sistematicamente afronta a Constituição. E eu sempre lembro aqui citando os artigos constitucionais, né? Ele afronta ontem em São Paulo, afrontou várias vezes a Constituição. Aonde nós vamos terminar? Ontem o general Heleno, por exemplo, disse que o depoimento do Sérgio Moro à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal foi uma inquisição. Não dá, né? O general Heleno não sabe o que é o Tribunal da Inquisição. Eu posso explicar para ele, uma breve lição, se ele quiser. Não tem nada a ver com Inquisição. Precisa entender, o senhor precisa dar os exemplos corretos, falta formação, e é o senhor também. Claro que o senhor é melhor formado que o Jair Bolsonaro, porque o caso do Jair Bolsonaro é um caso limite, né? Mas isso não existe, não é uma Inquisição. O senhor sabe muito bem que não é uma Inquisição. Para onde vai? Para onde iremos? Né? Essa é uma questão que a gente tem. Para onde nós iremos? É uma questão que eu fico pensando, e eu falei isso numa entrevista ao blog do Morris, lá no Estadão, pode consultar, se vocês colocarem, quer ver até para colocar uma referência direta e correta para vocês, quer ver, se vocês consultarem, chama-se assim, o impasse de Marco Antônio Villa, dá uma olhada. É para tentar entender esse Brasil. Eu vou voltar a essa questão, vou escrever, vou pensar, porque essa me parece a coisa mais complicada. Nunca as ruas estiveram tão ocupadas como agora, na história do Brasil republicano, com certeza. Mas a pergunta que fica é que tipo de ocupação, de qualidade política de ocupação das ruas, né? Em termos de qualificar a ocupação política das ruas. Acho que essa é uma questão da gente pensar, que a universidade devia contribuir, inclusive, tem tanta gente, sociólogos, antropólogos, historiadores, cientistas políticos, né? De buscar dar uma resposta. É inegável, sempre falava que a população brasileira não se mobilizava, ela se mobiliza nos últimos anos, que ela não ia às ruas, ela vai. Mas a qualidade da manifestação, qual é? Essa é uma boa questão para a gente discutir. A qualidade, é isso que eu fico pensando sobre essa questão. Quer dizer, nós temos um Brasil que foi às ruas, mas é um Brasil desconhecido ainda. Que Brasil é esse que foi às ruas e por que foi às ruas e o que propõe? Né? São questões da gente refletir para sair do lugar comum, do mesmismo, daquilo que não leva absolutamente a nada, tal. Tentar uma reflexão um pouco mais elaborada. Eu digo para vocês, sinceramente, que eu não tenho a resposta. Na entrevista, até eu disse, dessa do Estadão, chamado O Impasse de Marco Antônio Villa, eu até disse o seguinte, que eu esperava que o resultado no movimento impeachment fosse e não foi. Eu me equivoquei. Qual o problema? Estou no calor da hora, analisando a conjuntura, mas num país com uma sociedade civil tão frágil como a brasileira, era difícil imaginar que surgissem lideranças republicanas e democráticas. Ao contrário, o que surgiu foi lideranças da extrema-direita. Por quê? Como diria Roberto Avallone, saudoso Roberto Avallone, ponto de interrogação. Por quê? Né? São questões, claro, aí pode falar assim, nós não temos uma tradição democrática no Brasil, é verdade. Nós temos um país marcado pelo autoritarismo, é verdade. Qual é que nós podemos falar efetivamente de democracia no Brasil? A partir de 5 de outubro de 88, com a Constituição, quando ela foi promulgada, 30 anos, cerca de pouco mais de 30 anos e alguns meses. Isso explica o surgimento de liderança de extrema-direita com o produto do impeachment? Pode ser. Mas que há um vazio de qualidade de liderança no Brasil é evidente. Veja o Senado, veja a Câmara dos Deputados, veja a sociedade, veja o empresariado. Quem fala em nome do empresariado é ridículo. O empresariado já teve como líder, por exemplo, Roberto Simons, que escreveu uma história econômica do Brasil. Esses líderes do empresariado que aparecem aqui na imprensa não conseguem escrever um tweet. Tem dificuldade. Quer dizer, também há um problema de vazio de liderança no empresariado. No campo sindical, também há. Ou seja, há um vazio de lideranças. Por que desse vazio de liderança? Quando nunca houve tanto interesse por política no Brasil como nos últimos anos. Perceba, tem certas relações que são fáceis de serem construídas, mas não bate, não se encaixa. Parece aquela brincadeira de que a questão dos encaixes, não se encaixa. Né? São perguntas que a gente levanta com o pesquisador, de buscar uma análise original do que está ocorrendo. Né? Como entender o Bolsonaro?
Como entender esse fenômeno, né, de uma pessoa tão limitada, que já fala em reeleição? Imagine ele num debate eleitoral, lembra-se que ele participou de um debate eleitoral o ano passado, e viu como ele saiu, ele levou uma colinha escrita na mão, vocês se recordam? E ele ficava olhando para a colinha. Ele, quando foi debater comigo, a 22 de maio de 2017, ele levou uma colinha, um papelzinho, e pôs do lado. Até uma piadinha que ele queria falar sobre mim, que eu era o Apolinho, que ninguém entende no resto do Brasil, a não ser os cariocas. Eu sei quem é o Apolinho, porque eu acompanho futebol, é um cronista esportivo muito conhecido, chegou a ser técnico no Flamengo em 1995, né? Mas até a piadinha ele trouxe um papelzinho. Será que ele participaria de um debate, imagina a reeleição, apresentando alguém estagnação econômica? Mas que fala, pensar em reeleição está muito longe, tem 5 meses e pouco de governo. Né? Quer dizer, como é que a gente explica essa estagnação absoluta? Como é que explica, você passa em 3 jornais, só se fala do Bolsonaro na marcha para Jesus, algumas frases soltas, pobres, de uma mediocridade pantagruélica, lembrando o Rabelais, fazer uma associação livre do Rabelais e o Pantagruel com o Jair Bolsonaro, né? Como é que nós chegamos nisso? Como é que a gente consegue dar resposta sobre isso? Realmente eu não sei. Nós temos de pensar, fazer não uma reflexão daquelas que os caras ficam gritando nos vídeos do WhatsApp, falando aquelas coisas, não, reflexão acadêmica, de sentar, olhar a história do Brasil, olhar os grandes intérpretes. O problema é que os nossos grandes intérpretes olharam o Brasil do século XX e até metade do século XX. Esse Brasil do século XXI não tem grandes intérpretes, os explicadores. Como nós vamos explicar um país tão diferente do que foi o país do Sérgio Buarque de Holanda, do Gilberto Freire, do Raimundo Faoro, do Caio Prado Júnior? É um outro Brasil. E aí que nós precisamos ter um outro olhar e entender essa complexidade. Como eu falei na entrevista do Estadão, essa que eu já citei, o impasse do Marco Antônio Villa, as grandes regiões metropolitanas, que vivem milhões e milhões de pessoas, como entendê-las? Entendê-las socialmente, economicamente e politicamente. Como entender um país que tem milhões de jovens que a geração nem estuda, nem trabalha? Isso que interessa nós discutirmos, não é as bobagens do Jair Bolsonaro, as neiras que ele diz. As neiras, como disse ontem, né? Nada se aproveita o que foi dito ali e tal. E também outros que não conseguem nem responder essas asneiras, essa oposição péssima, ou pessoas que não são oposição, não estão, que conseguem ter uma reflexão um pouco, deputados um pouco melhores, senadores um pouco melhores, mas que consigam fazer uma discussão melhor. É difícil discutir com uma pessoa que tem um vocabulário de 500 palavras, eu sei, mas essa geração nem. O que vai acontecer para o Brasil daqui 20, 30 anos? Então, são essas questões fundamentais que nós temos de discutir. Mas para isso precisam ter lideranças, né? Precisamos ter uma universidade presente, e não está, a universidade está fechada. Não tem presença no debate político brasileiro, é inacreditável. Está preocupada só com si, olhando para dentro, para o próprio umbigo, né? E por aí vai. São algumas questões que eu gostaria sempre eu faço, por isso que é importante esse espaço de liberdade, de reflexão, de troca de ideias. Muitas vezes eu até me exalto aqui, uso até algumas expressões que poderia nem usar, mas é irritação mesmo com o Brasil, né? Porque essa questão do trabalho, eu tenho uma certa obsessão pelo trabalho, eu reconheço, né? Mas é porque a gente precisa ter compromisso com o Brasil e tal. E quem exerce funções políticas, eu não gosto dessa questão do sacrifício, né? Eu já citei uma vez aqui momentos históricos, mas alguém fala assim, é muito difícil ser o prefeito, é muito difícil ser governador, é muito difícil ser presidente. Então por que você quer ser? Ninguém, você que se prontificou a ser, né? Eu estou me referindo agora, tenho de falar dele, porque ele é o presidente do Bolsonaro, e realmente é fantástico a preguiça dele. Realmente nós temos um preguiçoso na presidência, né? E isso é muito preocupante num país que vive uma situação tão grave como a que nós vivemos. Se você gostou dessa live e de tantas outras que fizemos e vamos continuar a fazê-las, né, dos vídeos que tem no meu canal, eu gostaria que você peço que se inscreva no meu canal, Blog do Villa, Marco Antônio Villa, fale para os seus amigos, tal. Coloque os likes nos vídeos que vocês tenham gostado. Ative a página das notificações, né? Coloque seus comentários,
Apresente sugestões se assim o desejar e vamos continuar trocando ideias nesse espaço livre, democrático, sem ter rabo preso com ninguém, né? Saindo dessa bobagem, dessas falsas contradições direita, centro-esquerda. Na entrevista essa do impasse de Marco Antônio Viro volta a essa questão, né? Vamos discutir questões profundas mesmo, sem essa mediocridade de colocar as pessoas em caixinhas e buscar sempre uma reflexão original sobre o nosso país, seus problemas e como nós podemos sair desse grave impasse